Antes de lotarem arenas e abrirem shows para lendas, elas eram um segredo guardado no México. 3 irmãs, uma paixão avassaladora pelo rock e um sonho que parecia quase impossível. Hoje, o The Warning prova que o impossível é só um detalhe. Deixe-me te levar de volta ao começo. A história que é de fato a melhor prova de que a nova geração do rock está com tudo. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Jonathan e aqui no canal eu conto histórias, curiosidades e muito mais. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Visão Rock. Tudo começa em Monterrey, México, uma cidade vibrante com alma latina. Daniela Villarreal, a mais velha, Paulina, no meio, Alejandra, a caçula. Elas não pegaram instrumentos do nada. Começaram com piano clássico bem cedo. Todas elas tinham entre 4 a 7 anos de idade. A música já corria no sangue. Mas o game Rock Band, aquele jogo lá de simulação musical, foi o estalo. Elas tocavam covers de Metallica, Guns N' Roses, AC/DC e pensavam, por que não tocamos de verdade? A transição veio naturalmente. Daniela assumiu a guitarra e o vocal, Paulina a bateria, Alejandra o baixo. Em 2013, formaram o The Warning, com apenas 13, 11 e 9 anos. Os pais, apoio total. Incentivaram muito a prática musical. Até montaram um estúdio improvisado. Nada de pressão. Só um ambiente onde a paixão florescia. Enquanto outras crianças brincavam, elas tocavam em festivais de rua, competições locais e pequenas apresentações. A maturidade insana para a idade, mas com uma energia que já gritava futuro. Isso ensina. Família unida e dedicação são a base para transformar sonhos grandes em realidade. O esforço delas não ficou no vácuo. Desde cedo elas já postavam covers e originais no YouTube, documentando cada passo. Em 2014, tudo mudou. O cover de Enter Sandman do Metallica, gravado num estúdio caseiro, explodiu. Paulina, com só 12 anos, detonava na batera, com uma precisão que chocava. O vídeo passou de 26 milhões de views. Até músicos lendários compartilharam. Não foi sorte, foi resultado de anos de ensaios exaustivos. Esse momento criou a base de fãs leais que cresce com elas. Independentes, elas foram além. Lançaram um EP, Escape the Mind, em 2015, financiado via GoFundMe, com cada peso economizado e investido em equipamentos. Já em 2017 veio o primeiro álbum completo, 21 Century Blood, um som cru, hard rock, com letras que falavam de conflitos internos e do mundo. O viral abriu portas inimagináveis. O próprio Metallica notou. Em 2021, convidaram as irmãs para o The Metallica Blacklist, um álbum tributo ao icônico Black Album. Elas regravaram Enter Sandman em colaboração com Alessia Cara, entregando uma versão fresca que respeitava o original
mas injetava a energia única do The Warning. E ó, ela foi usada até em trailer do jogo Marvel Midnight Suns. Foi um ciclo fechado. A música que Yas lançou ao mundo agora tinha o selo dos mestres. Isso impulsionou a evolução musical. O álbum Error, de 2022, é uma obra sobre a era digital e a busca por identidade. Disciple traz riffs pesados e uma dualidade agressiva melódica que define o som delas. O álbum Keep Me Fed, de 2024, é a prova final de que elas vieram para dominar. Mais pesado e experimental, ele incorpora pitadas de stoner e industrial em sua sonoridade. More é um hit explosivo, com um refrão marcante sobre a obsessão por redes sociais. Faixas como Sick e Hell You Call a Dream mostram a fúria do trio. Enquanto Que Más Quieres celebra suas raízes latinas em espanhol. O disco é uma porrada sonora que solidificou o status delas como uma força imparável. Elas cativam por isso, elas são pesadas, mas também acessíveis. A transformação aqui, collabs com ídolos, mostram que buscar mentores eleva o seu jogo. De ensaios na garagem, elas pularam para palcos gigantes. Abriram shows para os Foo Fighters e Muse. Festivais como Lollapalooza e Hellfest conquistaram até os céticos com uma presença de palco avassaladora. Em 2025, a explosão continua. Turnê nos Estados Unidos e shows com Youngblood. Além disso, lançaram o álbum ao vivo Live from Auditório Nacional CDMX em agosto de 2025. Gravado num show lotado. E mais, o show virou filme, exibido em cinemas como o AMC nos Estados Unidos e Cinépolis na América Latina. Isso prova: o rock cresce, global, feminino e latino. E a minha opinião, pessoal, sobre a banda. Inicialmente, essa sugestão de vídeo veio lá do vídeo que eu fiz sobre a banda Jailer, que eu vou deixar num card aqui em cima para você assistir. E eu realmente não fazia ideia da existência do The Warning. E assim que eu pude descobrir um pouco mais sobre eles, eu pensei assim, cara, como assim que eu não conhecia uma banda tão incrível com uma história também sensacional? Porque no fim, rock and roll também é sobre histórias. E é o que eu mais gosto de fazer aqui, contar histórias. A The Warning, então, começou ali num estúdiozinho bem caseiro. Elas tiveram sempre ali o apoio dos pais, principalmente nessa formação musical. Existe toda a documentação da vida delas lá, tá? Desde quando elas começaram a tocar piano, aí depois começaram vídeos de bateria, solo de baixo também. Enfim, desde cedo elas sempre foram muito apoiadas. E aquela coisa, pessoal, criança precisa ser estimulada dentro da arte, não necessariamente só na música, mas estimular a arte para criança é muito importante, e foi o caso específico aqui da The Warning, que hoje já tem mais de 1 milhão e não sei quantos mil ouvintes mensais no Spotify e estão dividindo palco com inúmeras bandas grandes do mundo. E outra coisa que eu achei muito da hora também é que elas tiveram o apoio dos seus ídolos. Inclusive a Easy Hale, do Hailstorm, chegou a dar aí uma guitarra para Daniela, a guitarrista e uma das vocalistas da banda. E hoje elas retribuem também. Por quê? Porque na turnê delas, elas também têm apoiado aí bandas um pouco mais iniciantes.
Então mostra que, acima de tudo, elas também têm muita consciência. Sobre o som delas, eu gosto muito por quê? Porque justamente elas se encaixam ali no estilo que eu mais gosto de ouvir, que é de hard rock, um pouco mais puxado até pro heavy metal. Elas têm alguma sonoridade também que lembra o stoner, agora no último álbum, especialmente pelo fuzz na guitarra e tal. Então elas têm uma sonoridade um pouco mais pesada, com um vocal um pouco mais acessível, óbvio, não é gritado. A banda não é tão nova assim, mas também não é uma banda que tem uma longa trajetória. Então, aos poucos, elas vão ali se moldando e criando a sua própria identidade. É muito normal que no começo de uma banda, a banda não tenha assim tanta identidade própria, porque ela vai explorar um pouco mais as suas influências e ao longo do tempo a banda vai aí criando uma própria imagem. E eu acho que elas já estão realmente nesse ponto de maturação de som e de imagem. Hoje elas já têm uma equipe já que consegue organizar um palco, que consegue trabalhar a imagem delas e o resultado é fenomenal. É uma banda que me surpreendeu demais e eu tenho certeza que você aí que gosta de rock and roll no geral vai se surpreender também e vai gostar bastante do The Warning. Então é isso, se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão para fortalecer o trabalho e se tiver pelo celular, depois do like tem um botão também escrito Hypar. O que esse Hypar faz? Ele entrega o meu conteúdo para quem ainda não conhece o meu trabalho. Beleza? Até a próxima. Falou!